Salve tropa! Esse não é seu canal, é o meu. Hoje a gente vai trazer um tema extremamente polêmico, um tema controverso. Eu vou falar sobre racismo reverso e eu falo desse tema em face de uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que foi publicizada no informativo 839. Eu queria de logo trazer essa decisão aqui para a gente pautar a nossa discussão. Está aqui na tela, informativo 839, destaque: a injúria não se configura em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por essa condição, tendo em vista que o racismo é um fenômeno estrutural que visa proteger grupos minoritários historicamente discriminados. Eu vou destacar aqui para que você veja o caso concreto. Está aqui esse destaque. No caso, imputa-se ao paciente, homem negro, a conduta de ter ofendido a honra de terceiro, homem branco de descendência europeia, chamando-o de escravista cabeça branca europeia. Pois bem, meu caro combatente, em primeiro lugar eu queria deixar já aqui grafado que eu concordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Eu acredito que no âmbito da Lei 7716, analisando a Lei 7716 e toda a estrutura que o Brasil construiu de enfrentamento ao racismo, não é possível que a gente vislumbre como vítima do crime de racismo uma pessoa branca, tá? Isso eu falo, mas não se trata aqui de um entendimento unânime, longe disso. Há controvérsia, há entendimento em sentido contrário, afirmando ser sim possível a existência do racismo reverso. Essa é uma decisão, já adianto, do Superior Tribunal de Justiça, e esse tema está longe de ser um tema pacífico. A gente ainda espera, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, se por acaso essa situação concreta acabar chegando lá pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero trazer alguns pontos que são importantes para fundamentar essa impossibilidade que eu vislumbro de racismo reverso no Brasil sob a égide da Lei 7716 de 1989. Mas antes disso, eu preparei um breve esquema. Como sempre, eu gosto de deixar você antenado a respeito de todas as circunstâncias que gravitam em torno do tema. Portanto, eu trouxe aqui uma rápida colinha para a gente ir seguindo na nossa discussão. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você o repúdio da nossa Constituição Federal ao racismo, com um mandado de criminalização que a gente avista no inciso 42 do artigo 5º da Carta da República. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Meu caro combatente, o legislador infraconstitucional se desincumbiu dessa tarefa de criminalizar o racismo, considerado pela Constituição um crime imprescritível e inafiançável, com a edição da Lei 7716 já em 1989. A gente encontra lá no artigo 1º, já na edição da lei, 5 conteúdos discriminatórios. Vê, eu vou trazer agora para você o artigo 1º da 7716, porque até isso também é algo interessante para a gente analisar. Aqui na lei, há uma oscilação em relação aos conteúdos discriminatórios que induzem racismo. O artigo 1º fala em preconceito ou discriminação relacionada à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Esse dispositivo é utilizado para interpretar os crimes que estão tipificados do artigo 3º em diante. O artigo 3º e seguintes da Lei 7716, eles tratam de uma forma de racismo que a gente conhece como segregação. É impedir alguém de fazer alguma coisa sem que essa pessoa tenha feito nada para isso, apenas e tão somente em virtude dessa discriminação odiosa
motivada por esse preconceito relacionado à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Esses 5 conteúdos discriminatórios, eles se repetem lá no artigo 20 da Lei 7716 de 89, quando a gente tem aquele racismo, por exemplo, propagado em redes sociais, em que não há um destinatário certo em relação àquela conduta criminosa. Só que quando a gente chega no artigo 2º-A, que foi inserido na Lei 7716 no ano de 2023, se trouxe conteúdos discriminatórios que antes estavam lá no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, que trata da injúria qualificada, e se jogou na lei de racismo. Por quê? Porque STJ e STF tinham um entendimento de que quando havia prática de injúria racial, apesar de, na época, a criminalização ser no parágrafo 3º do artigo 140, ser ali alocada, isso constituía racismo. Era um racismo fora da lei de racismo, segundo o entendimento do STJ e do STF. O que fez o legislador para, então, trazer para o texto da lei esse entendimento jurisprudencial, migrou para dentro da 7716 a prática de racismo na modalidade injúria. Daí a gente tem, então, o artigo 2º-A para essa criminalização, lá na 7716. Só que, curiosamente, na hora de fazer essa migração, o legislador não migrou os 5 conteúdos discriminatórios, migrou 4. Ficou de fora a religião. A religião continua indutora da prática de crime de injúria qualificada. Permaneceu lá no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Então, acho uma curiosidade interessante para que a gente também fale aqui numa introdução. Mais um ponto, a DO 26 e MI 4733, o que foi isso? O Supremo Tribunal Federal decidiu, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, no mandado de injunção 4733, que constitui racismo social a homotransfobia. O Supremo, então, acaba afirmando ser possível extrair de uma interpretação da Lei 7716 que homotransfobia se traduz em racismo social e que, portanto, a tipificação dessa conduta de discriminação ou preconceito relacionado à homotransfobia lá na própria 7716 de 89. Então, ponto importante, decidido pelo Supremo Tribunal Federal nessas duas ações. A gente tem outros pontos que também são relacionados a essa temática. Nessas mesmas ações, o Supremo diz que se o homicídio é motivado pela homotransfobia, a gente tem um homicídio qualificado pelo motivo torpe. O Supremo afirmou também nessas ações que o discurso religioso ele não é crime de racismo, a não ser que se traduza em crime de ódio. Então, a gente tem ali um julgado extremamente importante. Eu tenho algumas críticas a esse julgado, porque, para mim, o Supremo acabou ferindo o princípio da legalidade, mas, enfim, não é o momento oportuno para a gente estar discutindo essa temática. Eu apenas quero apresentar como o entendimento do Supremo está materializado sobre essa temática. Vamos para mais um ponto, então, a pergunta de fundo. Existe racismo reverso no Brasil? É possível que uma pessoa de cor branca ela seja vítima do crime de racismo tipificado na Lei 7716 de 1989, seja numa forma de racismo segregação dos artigos 3º em diante, seja uma forma de racismo preconceito lá no artigo 20, ou um racismo injúria no artigo 2º-A? Por ora, a resposta do Superior Tribunal de Justiça é que não. O Superior Tribunal de Justiça fez uso do artigo 20C da própria lei de racismo. Portanto, a gente tem aqui uma interpretação autêntica no âmbito da própria lei de racismo. Interpretação autêntica é aquela que é dada pela própria lei. Então, a gente tem uma interpretação autêntica aqui na 7716 que afirma o seguinte: na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou a grupos minoritários
que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Me parece que esse artigo é fundamental para a gente interpretar o que aqui está sendo tratado. A pergunta é: será que pessoas de cor branca no Brasil sofreram ao longo da nossa história uma discriminação que as fizesse fazer parte de um grupo minoritário? Será que costumeiramente essas pessoas são discriminadas pela cor da sua pele? Será que costumeiramente essas pessoas são alvo de algum tipo de discriminação pelos próprios agentes estatais, por exemplo, a polícia? Será que essas pessoas acabam sendo constrangidas o tempo todo com xingamentos relacionados à cor da sua pele? É óbvio que não. E se a gente olhar para trás, se a gente avaliar a história do nosso país, veja, e aqui eu proponho uma análise que apenas observa o ordenamento jurídico de cada época. Bem, quando o Brasil, então, quando os portugueses aqui chegam, na verdade, lá em 1500, a gente tem o Brasil sendo regido no período em que ele é colônia pelas ordenações filipinas. Lá nas ordenações filipinas você acha esse texto na internet com facilidade, são 5 livros. Você encontra então nas ordenações filipinas dispositivos legais que tratam o indivíduo que é trazido para o Brasil como escravizado como uma não pessoa, um objeto que era vendido, que era açoitado, que ficava preso nas senzalas e que podia a qualquer momento ser morto sem que isso significasse lá grande coisa. Com o passar do tempo, e aí vem a nossa independência, e eu proponho aqui uma rápida análise do Código de 1830, para a gente ver na lei penal como a gente tratava a pessoa que era escravizada. Se a gente for aqui para a tela e observar, então, o nosso Código de 1830, eu vou fazer aqui uma rápida busca pela palavra escravo, e aí a gente vai encontrar as seguintes barbaridades. Olha isso. Veja aqui, ó, dos crimes justificáveis, no capítulo 2 do Código de 1830. Será o crime justificável e não terá lugar a punição dele. Olhe o artigo C, o tópico 6º aqui desse artigo. Quando o mal consistir no castigo moderado que os pais derem a seus filhos, os senhores a seus escravos. Mais uma vez aqui, a pessoa escravizada sendo tratada, na verdade, como um objeto na mão do seu senhor. Serão obrigados à satisfação, posto que não sejam delinquentes, o senhor pelo escravo até o valor deste. Mais uma menção. Olha o artigo 60, que foi revogado pela Lei 3310 de 1886. Se o réu for escravo e incorrer em pena que não seja a capital ou de galés, será condenado na de açoites e depois de o sofrer, será entregue a seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo tempo e maneira que o juiz designar. O número de açoites será fixado na sentença e o escravo não poderá levar por dia mais de 50. Veja mais uma situação relacionada ao crime de insurreição, quando então havia 20 ou mais escravos que tentaram a sua liberdade por meio da força. Olha as penas. Aos cabeças, de morte no grau máximo, de galés perpétua no médio e por 15 anos no mínimo aos mais açoites. Se os cabeças da insurreição forem pessoas livres, incorrerão nas mesmas penas impostas no artigo antecedente aos cabeças quando são
escravos, a ajudar, excitar ou aconselhar escravos a insurgir-se, fornecendo-lhe armas, munições ou outros meios para esse fim. Então, diversas passagens no nosso ordenamento jurídico lá em 1830, portanto, antes da abolição da escravidão no Brasil, que tratavam obviamente, como era na época, o escravo, a pessoa escravizada, como uma não pessoa, né? Alvo de um tratamento severo outorgado pela lei. Veja bem, será que essas pessoas, em 1888, quando ganharam a liberdade, a Lei Áurea então é publicada, será que houve ali uma vida fácil? Você sai da situação de escravizado e automaticamente o governo te dava uma casa? O governo te dava condição de você ter um emprego efetivo? Te dava terra para você lavrar? Nada disso. Automaticamente, depois que a pessoa deixa de ser escravizada porque o ordenamento jurídico acaba modificando, você tem uma criminalização dessas pessoas que estão ali ao léu, dessas pessoas que não têm letramento em relação ao que se tinha de educação e cultura formal na época, que não tinham então preparação para um trabalho livre, que não tinham respeitos aos seus direitos. Não dá para se falar em direito social naquela época para alguém que tinha acabado de ter sofrido ali uma escravidão, ter sido subjugado sob a forma de um indivíduo escravizado. Então, o que faz o Estado? Criminaliza a vadiagem, criminaliza os capoeiras. E veja como a gente persiste estruturalmente sendo discriminatório. Vamos aqui para a tela para eu te mostrar isso lá no nosso Código Criminal, no ano de 1890. Olha aqui, dos vadios e capoeiras. Artigo 399, deixar de exercitar profissão, ofício ou qualquer mistério em que ganha vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite, prover a subsistência por meio de ocultação proibida em lei ou manifestamente ofensiva à moral e dos bons costumes. Olha aqui em relação à capoeira, o artigo 402 do Código Criminal de 1890, fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação de capoeiragem. Ou seja, o Estado revoga uma lei que te fazia uma não pessoa, que te fazia um objeto, que te fazia um bem, que era vendido, que era açoitado, que era segregado, que era morto. Mas ao revogar essa lei, ele não melhora a sua situação. Ele não te dá nenhuma condição de você conseguir algum tipo de trabalho com facilidade, mesmo você estando tecnicamente livre, e criminaliza não ter trabalho. E criminaliza dançar da forma que você aprendeu e sabia. E assim a gente segue com um Estado que mantém ali um controle social criminalizando condutas de quem já havia sofrido bastante. Então, veja que uma rápida, superficial, muito breve análise histórica em relação apenas e tão somente a alguns textos legais sob o ponto de vista criminal já demonstram como o nosso Estado ele é um Estado impregnado de preconceito. E aí veja que o Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, acaba também decidindo, olha aqui, decisão do Supremo Tribunal Federal, eu tenho aqui o HC 208-240, e o Supremo fixa essa tese de julgamento, que é extremamente importante. A busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor de pele ou aparência física. Aqui se tenta coibir o chamado racismo estrutural que está impregnado nas nossas estruturas estatais, inclusive nas estruturas policiais, para evitar que a cor da pele acabe significando algum tipo de suspeição que justifique a materialização de uma busca pessoal, como se a cor da pele fizesse da pessoa uma pessoa suspeita. O Supremo Tribunal Federal, num importante julgado, dando um recado para as nossas forças de segurança pública. Será que o branco ele sofre uma busca pessoal pela cor da sua pele? Será que ele é visto como um suspeito pela cor da sua pele no nosso país? Eu estou falando da interpretação da nossa legislação, da Lei 7716 de 1989, para trazer uma justificativa para essa interpretação do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, desculpe, no âmbito do informativo 839, que decidiu pela inviabilidade, impossibilidade do chamado racismo reverso. Repito, concordo com essa decisão do STJ. E para a gente terminar esse breve vídeo, a impossibilidade de ANPP. Se você parar para olhar para os crimes tipificados na 7716, veja que são crimes cometidos sem violência e grave ameaça, e quando a gente olha para o preceito secundário, para a pena, a gente tem o adimplemento objetivo dos requisitos para acordo de não persecução penal no 28A do CPP, só que o STJ disse autular. E assim também o Supremo já se manifestou. Não é possível acordo de não persecução penal em relação ao crime de racismo. O mandado de criminalização do artigo 5º, inciso 42, é claro. O legislador constituinte determinou que se puna essa prática odiosa. Tanto assim que o categorizou como crime imprescritível, inafiançável e sujeito a pena de reclusão. Como a gente poderia, então, propor um acordo que mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, que faz com que, cumpridas as cláusulas, o indivíduo acabe nem respondendo o processo, que faz com que o indivíduo continue primário cumpridas todas essas cláusulas e extinta a punibilidade? Então o STJ vai lá no informativo 821 e proclama a impossibilidade de ANPP em relação ao racismo, inclusive naquelas situações que resultem de atos homofóbicos, ou seja, também trazendo à baila a interpretação do Supremo Tribunal Federal na DO 26 e no MI 4733. É óbvio que essa minha fala aqui não sepulta o tema, não pacifica o tema. Como eu disse, o tema é controverso. Há vozes de doutrinadores e de juristas que acabam admitindo a prática de racismo contra pessoas brancas no Brasil. Mas, como eu disse, por hora, a minha interpretação é de isso não ser possível com base em toda essa argumentação que eu aqui construí. Se a gente olha para trás, se a gente olha para a nossa história, se a gente olha para a nossa legislação, se a gente olha como o Estado brasileiro tratou o negro ao longo do tempo, a discriminação que hoje ainda existe na nossa sociedade, a discriminação que hoje ainda existe nas próprias estruturas estatais contra a pessoa negra, a gente chega à conclusão de que é ela quem deve ser protegida no âmbito da Lei 7716 de 1989, porque historicamente o branco não é alvo de nenhum tipo de perseguição ou preconceito, o transformando num grupo minoritário. O que você acha sobre isso? Até o próximo vídeo. Um forte abraço.